Estamos então aqui no primeiro podcast do Papeando Escritas. Vamos fazer um podcast literário aqui. E para o primeiro tema eu escolhi o jovem na literatura, né? É um tema em que nós precisamos conversar, porque tem alguns errinhos aí, né? Convidei minha amiga, minha querida amiga Ana Carolina. Seja bem-vinda, Ana. Ai, obrigada, amiga. Hoje nós então vamos falar um pouco sobre o jovem na literatura. O jovem aqui eu coloquei desde lá dos 10, 12 anos, que é quando eu acho que eles começam a ver a literatura, mais na escola, e eu percebo que muitos acabam fugindo, É. né, do livro, da leitura. Então, Ana, me conte como e quando você teve esse interesse, né, começou a ter esse interesse pela literatura. Então, com 10, 11 anos, aconteceu exatamente isso comigo. Eu fugi totalmente da literatura. As primeiras leituras que eu tive foi Dom Quixote. É muito difícil para uma criança de 10 anos, Vidas Secas. Então, eu falava para todo mundo que eu odiava ler. Odiava, eu não gosto de livro, quem gosta de livro é chato, não gosto, não é para mim. E aí, quando eu tinha uns 14 anos, eu li A Seleção. Eu escolhi o livro pela capa, totalmente pela capa, porque eu achava a capa linda. E aí eu escolhi para ler e eu amei. Eu amei, eu falei, nossa, talvez eu goste de ler. Só que eu não entendi exatamente o que eu gostava de ler. Mas eu comecei a ler por A Seleção. E eu lembro que eu li em um mês A Seleção, aí depois a Elite e a Escolha, foi tudo numa sequência assim de. Assim, pra mim, na época, foi rápido. Foi uns 6 meses, que pra uma pessoa que falava que não gostava de ler de jeito nenhum, foi rápido, né? E eu comecei aí com 14 anos. É, E você, amiga? eu também, eu fiquei bem traumatizada. Então, galera, eu e a Ana, a gente sempre estudou juntas. Então, eu também Desde os fiquei. 4 Desde anos. os 4 anos. Então, eu também fiquei bastante traumatizada com o Don Quixote, que foi, né, o primeiro livro que a gente iniciou ali hoje, sexto ano, né, quando a gente tinha uns 10, 11 anos. Foi. E eu fiquei traumatizada, não conseguia ler, e eu tentei ler aquele livro umas E 3, ainda 4 pediam vezes. pra gente fazer resumo. É, Era ler e fazer resumo. Então era muita pressão. Você não podia ler por ler. Você tinha que ler e prestar atenção pra fazer resumo depois. e eu acho que faltou um trabalho, assim, talvez da professora, de atrair a gente para a leitura. Ela só falou: leiam esse livro e façam um resumo. E não teve aquela chamada de atenção, né, para o aluno gostar do livro. E não teve isso com a gente. Então ali eu não lia nem HQ. Eu deixei de ler até Turma da Mônica. Não lia nada. Daí foi lá pelos 12, finalzinho dos 12, início dos 13, que eu li A Culpa é das Estrelas. E a Seleção também. Li esses livros e daí eu comecei a me interessar muito por literatura. Daí foi Nicholas Sparks e um monte de outros livros, né? Mas é como você falou, eu achei interessante que você falou da capa. Eu também comecei a ler a Seleção por causa da capa, que é linda, e eu adorei a história, né? E foi lá também, mais ou menos nessa idade, de 13 anos. Ainda é o livro mais lindo que eu tenho na minha estante. De capa, eu também, um dos meus livros mais bonitos. Assim, que eu E gosto da assim, você edição. falando da seleção. Não, da seleção não, de A Culpa é das Estrelas. Eu lembro do hype da Culpa é das Estrelas e eu também tinha enfiado na minha cabeça que eu não era uma menina de 12 anos clichê. Eu não gosto de romance, romance não é pra mim. Aí eu não li, eu simplesmente não li. E aí depois eu pensei assim, não, eu tenho que tentar a literatura. Se tanta gente gosta de verdade, por que eu não gosto? É, Aí eu fui pra aquele livro do Nicholas Sparks, Querido John. querido João. Eu fui até a página 50, eu acho.
e eu não consegui mais ler. Não consegui. Hoje em dia eu vejo que é porque, para um primeiro livro, assim, era uma leitura um pouco difícil. Tinha algumas palavras meio difíceis e tal. Então. E eu desisti, simplesmente desisti. Eu falo para todo mundo que eu tinha lido aquele Joe e era mentira, eu não tinha lido. Mas eu tinha o livro. Mas eu me lembro que você me emprestou esse livro. Também, Porque eu acho que todo mundo eu tinha lido. adorava os filmes do querido John, bem clichêzona mesmo. Daí você me emprestou e eu li todo e daí você acabou me dando depois de algum tempo. Foi, porque eu não lia, eu não gostava. É. Mas eu acho que daí é mais uma questão de gosto, né? É, igual eu falei, eu acho, de um jeito ou de outro, para uma primeira leitura, os livros do Nicholas Sparks com um pouco difíceis, quando você É. tem 12 anos, sabe? Eles são um pouquinho difíceis. É que Daí, então, com 14 anos que eu li a seleção, já foi outra coisa. eu Foi falo. outra coisa é porque eu pensei, não é exatamente um livro de romance, e eu não sei, a história me envolveu, no geral. E o jeito que a escritora ela escreve a seleção, eu acho bom para adolescentes. Também acho. Eu acho fácil. E eu acho que uma coisa que acontece com o Nicholas Sparks é que, tipo assim, agora, né, que eu já tenho muitas outras leituras, a leitura, a escrita do Nicholas Sparks é meio parada. Ela estica muito, sabe, os acontecimentos. É, Então, para uma pessoa que não tá acostumada a ler, pode ficar um pouco maçante. maçante. Muito bem, palavra perfeita. Então vamos para a próxima pergunta. Como que você teve esse interesse para literatura? Uma parte assim da tua vida que você, ai, nossa, agora literatura é interessante. Agora eu quero saber mais sobre isso. Foi assim. Eu li a seleção, li toda a trilogia da seleção e eu gostava da seleção, só que eu não tinha entendido que tipo de gênero eu gostava. Eu achava que eu gostava de fantasia e tal, só que a seleção não é exatamente fantasia. É uma Ela ainda distopia, tá, né? ela ainda tá mais pro romance, na verdade. É, E aí eu tinha deixado quieto, na verdade. Eu tinha deixado as leituras assim de lado, não tinha ido atrás de outros livros para ler. E aí, conforme foi passando o tempo, gente, eu sou da época de fanfic, mesmo. mas E eu agora essa onda tá adorava. voltando. Essa onda tá voltando de novo. E assim, 2013, 2014, fanfic era o auge, assim, o hype total. Ninguém lia livro, todo mundo lia fanfic. E eu adorava ler fanfic. E eu não levava em consideração como literatura e tal, até porque eu acho que eu não levo ainda em consideração como literatura e tal. Sim. Mas eu adorava ler fanfic e eu não entendia que aquilo era porque eu gostava de ler. E eu gostava do gênero de romance, que eu sempre abominei, deixei pra lá. E aí, quando eu tinha também uns 15 anos, eu li After no Wattpad. Era fanfic ainda e tudo mais. Eu li inteirinho e tudo mais, e aí um tempo depois lançou o livro. E aí lançou o livro e foi inclusive. Você sabe muito bem, né, como foi essa época. Foi um ano um pouco complicado também pra mim, ali 2015 e tal. Foi um ano um pouco difícil. E a gente começou, eu, a Stephanie e né, mais outras amigas, a gente começou a assim, fazer um clubinho de after. A gente adorava after. É. E aí a gente foi na sessão de autógrafos da autora. E aí ali a gente conheceu mais algumas meninas que falaram: Nossa, se vocês gostaram de After, vocês vão gostar desses livros. E eu E acho ela que passou ali uma foi uma ponte, né? Foi. Aí ela passou uma lista de livros. E aí, dessa lista de livros, eu comecei a ler. E eu comecei a ler um por um. Eu acho que logo depois de After eu li As Batidas Perdidas do Coração, que eu acho um livro incrível até hoje. E aí eu entendi o que eu gostava. Eu entendi o gênero de romance que eu gostava. Eu gostava de romance, eu gostava desse gênero específico, assim. Que E é daí os famosos bad boys, né?
E dali pra frente eu comecei a comprar os livros. Foi indo, indo, indo. Eu li toda aquela lista, fui procurando mais, tudo que parecia com aquilo, eu lia. E eu lia também. Foi meio que o começo da minha literatura, assim, de Sim. verdade. E eu lia, sei lá, 3 livros por mês. Pra mim era muita coisa. Muita coisa. Eu ler 3 livros por mês. Eu comprava 3 livros por mês. Quem não lia antes, né? Pra quem não lia antes. Então, e foi assim. Eu também foi mais nessa pegada. Na verdade, antes eu lia mais uns romances fofos, que estavam mais no famosinhos na época, que eram do John Green e do Nicholas Nunca li Sparks. nenhum. Oi? Não leu Nunca li nenhum? nenhum. É. Então, daí eu lia esses, assim. Mas naquela época eu não tinha muito dinheiro pra comprar livro, então eu fui pras fanfics. E eu também era apaixonada por fanfic. Na época eu me lembro que eu li Soul Rebel. Eu não sei que você leu essa, mas na Li. época era Soul Rebel e After, né? Li também After no Wattpad naquela época, né? E eu gostava muito, gostava muito. Daí depois a gente foi lá na sessão de autógrafos com a Ana Todd, conhecemos outras meninas e elas passaram uma lista, né? Uma lista assim de romances parecidos com o After. Só que eu não sei você, depois que eu li esses romances, eu comecei a gostar mais ainda deles, sabe? Então eu percebi que eu gostava de romance, mas com um ar mais de com adrenalina, que casasse com outra Com coisa. mocinhos que não fossem tão Ou bonzinhos. que Até as mocinhas mesmo, que não fossem todo mundo muito certinho, muito. santinho. E que não tivesse, por exemplo, uma doença que arruinasse o romance. É os Pelo defeitos amor de das Deus, também. pessoas que arruinam o romance. Então eu achava mais legal, assim. Eu me lembro que eu li, eu acho que é Abby Glines. Eu adoro, eu acho que eu li umas 2 vezes, assim, os livros que eu tenho dela. Que são pequenos, baratinhos. Nossa, eu engolia. Nossa, é literatura para você ler uma madrugada, assim. É a literatura que você lê na madrugada. E daí, a É. partir disso, foi, né? A gente começou, não parava de ler. E, na verdade, eu acho que de todas as amigas, assim, da época, eu e a Ana fomos as que mais embarcamos mesmo nessa questão de livros, Nossa, o tanto de dinheiro que a gente já deu para Livrarias Curitiba. né? Agora pra Amazon, né? Nossa Senhora. Não é? Vamos para a próxima, então. Essa daqui é um pouco mais sobre a literatura da escola. Você sentiu que a literatura acadêmica, né, que é a literatura que nós temos na escola, te afastou dos livros? Eu acho que você já meio que respondeu lá no início, né? Me afastou com certeza. Com certeza. Eu virei a pessoa que falava, eu não gosto de ler mesmo, não gosto de livros, por causa dos livros que eu tive que ler na escola. Foi obrigatório. Não, eu não escolhi. Então, igual eu falei, com 10, 11 anos você lê Dom Quixote, lê Vidas Secas, não vai fazer com que você se apaixone pela literatura. Talvez faça, mas é muito difícil. Então, E eu não tinha, tipo, eu tenho uma mãe pedagoga. Então, eu aprendi a ler muito cedo. é. Só que e eu lia uns livrinhos, tipo, nossa, eu lembro de um livro que eu ganhei, eu acho que eu devia ter uns 7 anos, que acho que chamava Fadinha Aninha. Eu adorava aquele livro, era tudo. Só que aí, quando eu tive que começar a fazer essas leituras obrigatórias da escola e fazer resumo, então eu lembro que eu lia um capítulo, eu fazia o resumo daquele capítulo. Foi muito pesado, foi muito difícil pra mim. E eu odiava, odiava. E aí eu falei, ué, se eu não gosto de Don Quixote, se eu não gosto de Vidas Secas, que é o que tá passando na escola, por que que eu vou gostar de outro livro? Eu nem sabia que existia outro tipo de livros. Sim. Então, eu também, né, antes do sexto ano, eu lia muito história em quadrinhos, livros pequenos. Então, eu tinha uma leitura. Minha mãe também é pedagoga, né? E daí, depois, eu parei.
Parei mesmo. E eu ouvi, assim, meu pai falando que eu precisava ler por causa da minha fala, por causa do desenvolvimento, né? E não lia de jeito nenhum. É, mas eu acho que o porquê que me afastou a literatura acadêmica. Eu hoje estudo letras, né? Então eu já fiz, né, sobre a literatura na escola. E eu acho que apresentaram a literatura totalmente da maneira que não deviam fazer. Porque eu, né, como estudante de letras, eu aprendi que nós não temos que só falar, olha, leiam esse livro e façam um resumo. Você tem que realmente viajar com o aluno. E a gente não teve isso, sabe? Então, poxa, eu queria muito saber a história de Dom Quixote naquela época. Mas eu não queria ler e ficar fazendo resumo. Eu queria, É, sabe, que alguém me levasse até aquela história e me fizesse, né, querer ler o livro. Mas eu acho que foi por isso. E depois do ensino médio, eu sinto que a gente não teve literatura. A gente tinha história da literatura, né? Que a gente ficava vendo sobre a história do escritor, sobre pontos em que cai no vestibular. Então eu acho é. que isso não é trazer, né, o estudante para ler. Vamos então pro próximo. Qual gênero você mais lia e qual você mais lê hoje em dia? Eu coloquei essa pergunta porque é uma curiosidade minha, né? Porque a gente iniciou lendo mais ou menos o mesmo gênero. Só que a gente cresce e vai mudando totalmente. Então, me conte um pouco. Eu comecei, igual eu falei, eu adorava romance, esse romance mais com bad boy e tal. Adorava uns garotos problemáticos, assim, era tudo pra mim. E, e aí eu fui evoluindo. Assim, eu não vou falar que eu super evoluí, porque eu não transitei por vários gêneros. Sim. Então, hoje em dia, eu ainda sou extremamente fã de romance. Eu adoro. Só que hoje em dia eu já sou um pouquinho diferente nos romances. Eu adoro romance clichê, leio todos. Mas eu também gosto de romance com uns bad boy aí. Hoje em dia eu sou um pouco mais criteriosa, eu falo, nossa, que relacionamento horroroso, não vou É. terminar de ler. Mas que eu não era quando eu tinha 14 anos, pra mim eles eram, nossa, tudo, que relacionamento incrível, é assim mesmo. E, mas eu ainda adoro romance e eu acho que eu gosto de todas as áreas assim dos romances. Eu vou por todas, igual eu falei. Eu leio romance clichê, eu leio romance mais sensual, assim. Uhum. Eu leio romance de época, eu adoro romance de Ah, eu época. também. Eu acho maravilhoso. Eu adoro livros que são, tipo, ponto de vista feminino, que às vezes não vai dar em boa coisa no final, mas eu adoro aquela coisinha da Amazon que fica romances com mulheres fortes. Eu adoro também. E eu adoro suspense. Suspense. Suspense e terror. Eu amo suspense e terror, que eu acho que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Eu adoro suspense e terror. Adoro suspense, principalmente. Eu também Investigação policial, assim, assassinato, adoro. eu fui mais pra essa área, assim. Eu também comecei com um romance e eu não abandonei. Na verdade, assim, tem dias que eu acordo, ai, que vontade de ler um romance. Daí eu vou lá no Kindle Limited e tem vários tipos de romance, Eu né? acho que o romance, pra mim, principalmente hoje em dia, o que eu mais leio é livro de suspense. Só que o romance vem pra mim naquele dia que eu falo assim: ah, eu queria tanto ler um livro fácil, um livro tranquilo, eu vou ler, sei lá, Amor Imenso. Amor Imenso não é o melhor livro da vida, mas ele é tão fácil de você ler, de você passar assim o dia lendo ele tranquilamente e acabar no final do dia. Sim. Eu gosto, aí eu leio. Então, eu também. Tem dias em que eu quero, por exemplo, romances estilo fanfic que me lembrem, assim, da minha adolescência. Daí eu procuro esses tipos de romance. Eu também leio todos os tipos de romance. É algo que teve uma hora que eu me enjoei, mas daí eu busquei ler alguns tipos de livros em que tinha um romance, só que tinha um outro, sabe, uma outra coisa.
Então eu fui mais pro lado assim da fantasia com o romance, eu adoro. Quando tem assim livro de mistério, eu adoro livro de mistério, que fica aquele suspense assim, o livro todo, pra daí no final ter uma resolução, né, do mistério. Adoro também. Pra mim. Daí eu fui mais pra esse âmbito. E o romance de época, que eu sou apaixonada por romance de época. Ah, eu gosto também, tudo. Você já leu Bridgerton? Lógico. Ah, tá. Só porque é um ícone, né, nos romances de Ai, época. tudo. Eu Na adoro. verdade, eu acho que foi com o Bridgerton que eu iniciei, assim, nos romances de época de... Que eu achava antes, né? Que romance de época era uma coisa meio chata e tal. Gente, Que a não gente, é. que a gente Não acha é que é muito só os assim. clássicos também, né? Eu tinha esse pensamento. Ai, Jane Austen é romance de época. E eu lia, só que era muito difícil. Eu demorava, assim, 2, 3 meses pra finalizar um livro. Daí, quando eu li Bridgerton, nossa, tem outro tipo de romance de época, né? Que daí não são os clássicos. São romances de época, mas não é clássico. Que daí eu me apaixonei também. Então, agora eu trouxe algo um pouquinho polêmico, mas eu acho que é só pra falar, porque eu acho interessante se tem uma pessoa jovem, nova, lendo, assistindo, né, escutando esse podcast, para que ela fique atenta de que não tem problema, sabe? Que eu trouxe sim. O que fazer com as pessoas em que falam que Crepúsculo, Harry Potter, eu coloquei esses livros que são super hypados, né? Falam que não é literatura, que não é uma leitura boa. O que nós fazemos com essas pessoas, as famosas pessoas chatas, né? Bloqueia. Bloqueia da sua Bloqueia, vida. porque assim, eu comecei lendo A Seleção. Você também foi mais ou menos isso, foi com A Culpa é das Estrelas, foi com Harry Potter da vida. Eu e você não começamos lendo Jane Austen. É. Ninguém começa lendo Edgar Allan Poe. Aham. Nada disso vai te levar realmente pro, eu amo a literatura. Você vai chegar no momento que você fala, meu Deus, eu amo a literatura, lendo todos os livros do Harry Potter. Mas e eu acho que assim, as pessoas têm que ter uma conscientização de que literatura não é só clássico. Não, não é. Então você pode ler qualquer tipo de livro em que você goste. E se é aquilo que você gosta, não tem problema. Eu acho que ignora, sabe, essas pessoas que falam que não é literatura. E fora que eu acho que você lendo esses livros, assim, que, igual a gente tava falando, que são livros mais fáceis de serem lidos e tal, você consegue descobrir também do que você gosta de ler e tudo mais. Porque, igual eu falei, eu tentei ler Nicholas Sparks uma vez e eu não gostei. E eu enfiei na minha cabeça que eu não gostava de romance. Só que não era, eu não gostei daquele livro. E lendo outros livros de romance que são bem mais fáceis, eram bem mais pra minha idade ali com 14 anos, foi com que eu falei, nossa, eu gosto de livro de romance. É. E eu acho que a gente tem que desmistificar que o livro é difícil o acesso. Eu acho que tem que começar a ver que o livro é como se fosse um filme, como se fosse uma série. Porque, pelo menos eu, quando eu leio, eu imagino as coisas na minha cabeça como se fosse um filme, sabe? Eu gosto, inclusive, mais porque eu imagino do jeito que eu quiser. É, Às vezes, inclusive, sei lá, o livro tá escrito. Ah, ela era loira dos cabelos enrolados compridos. Eu imagino uma mulher com cabelo curto e preto, isso. e é o seu jeito Eu de. eu quero imaginar. E É o aí, seu jeito que você quer ver, né, a personagem. Então, eu acho que é interessante, assim, o pessoal começar a entender que livro é livro. é livro de qualquer jeito em que você queira, e literatura tá inserida junto nisso. E daí eu trouxe assim, ó, pra você, qual é a importância dos clássicos? Você vê, assim, uma grande importância nos clássicos? O que seriam os clássicos, pessoal? Seriam os livros que, em algum momento, eles foram os hypes, né? Então, por exemplo, Jane Austen. Por que ela seria um clássico? Porque na época mulheres não podiam escrever, né?
Elas usavam nomes de outras pessoas para lançarem os livros e elas fizeram muita fama, né, naquela época. Teve ali um hype. Então, séculos depois, se torna um clássico, né? Podemos também falar de Machado de Assis e assim vai. Então, para você, qual que é a importância dos clássicos? Eu acho que principalmente a importância dos clássicos é você conseguir ler e meio que tentar entender o que se passava naquela época. Porque igual a gente falou de Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito, se você lê hoje em dia, só ler por ler, você fala, normal, né? Uma mulher que ela era mais empoderada e tal. Mas pra época não era. Então você pensar que uma mulher escreveu sobre outra mulher extremamente empoderada é grande. Igual Machado de Assis também. Não, eu acho que lendo do jeito que com o pensamento de que aquilo não foi escrito hoje. É importante para você entender a história mesmo. Sabe? Como as coisas elas Sim. evoluíram ao longo dos anos. E como era a literatura naquela época. É, Eu acho que tem um título que eu sou assim. Não li ainda, eu quero muito ler, eu acho que é um dos livros que eu mais quero ler, mas eu sou muito apaixonada pela história da escritora, que é a escritora do Frankenstein. Que na época, assim, ela tinha 19 anos quando escreveu aquela história. E ela teve que lançar o livro no nome do marido, né? Porque da onde uma menina, né? Era uma mulher, mas naquela época uma menina de 19 anos ia escrever um romance tão famoso. E ele ganhou, assim, um nível na época que todo mundo ia desconfiar de que uma mulher escreveu. Então, os clássicos em que eu vejo, assim, do século XVIII, eu vejo que são importantes por isso, sabe? Em que foram mulheres que escreveram com personagens femininos, né? Alguns livros com personagens femininos muito fortes e que é por isso que eles se tornaram tão grandes, né? Tanto na época como hoje em dia. Mas isso não quer dizer que é só isso que seja que preste ou que é literatura. Porque eu acho que hoje em dia também tem livros muito importantes com personagens femininas muito fortes, né? E com outros tipos de personagens e que ajudam bastante nos assuntos, né, que são falados hoje em dia. em algum momento eles podem virar clássicos. Sim, em algum momento eles Então, podem virar clássico. e eu acho que é isso sobre clássicos. Sobre Fora clássico. que a gente não julga quem não gosta de ler clássico, viu? É verdade. Não quer ler os clássicos, quer ler tudo mais contemporâneo, lê. É Pra, sua escolha, literatura é literatura. pra falar a verdade, a minha vontade de ler clássicos é mais curiosidade. Pra saber, assim, por que que isso é um clássico? Por que que todo mundo fala sobre isso? É, Não, às vezes não é tanto pela sinopse. é, Eu trouxe uma polêmica aqui. Por que que eu falo que é uma polêmica? Porque pra mim sempre foi natural que esse, pra mim é um gênero, que esse gênero fosse literatura. Mas no meu primeiro semestre da faculdade, houve uma discussão tão grande na sala sobre HQs. Será que eles são literaturas? Né, literatura? E o meu professor falou que não era. Mas, gente, eu ignorei esse meu professor de um nível, porque eu comecei a ler HQ. Eu lia o famoso Turma da Mônica. E eu engoli os gibis. E também os HQs da Disney, né? Na época, o Carioca, o Pato Donald. Então, amiga, você considera HQs literatura? eu faço nutrição, então eu não tenho a mínima ideia do que literatura em si significa, Aham. mas é a mesma história de Crepúsculo e Harry Potter. Se vai te levar para o mundo da literatura, se é uma coisa que você tem prazer em fazer, eu acho que não tem por que não ler. E se não é literatura, é o que Né? É isso que eu fiquei pensando. você tá lendo. É isso que eu fiquei pensando na época, porque ele não trouxe um argumento pra desmistificar do porquê que HQs não é literatura. E eu considero sim HQ literatura, porque, por primeiro, tem a escrita,
tem a história, tem o contexto. E eu acho que a maioria dos jovens, crianças, começam a partir dos HQs. Você vai dar para uma criança, mesma coisa, aprendeu a ler, sei lá. Eu e a Stephanie, a gente aprendeu a ler com 6 anos. Você vai dar para uma criança de 6, 7 anos um livro mesmo. Você não vai dar um livro para ela, não tem figura, não tem imagem, Não não tem tem nada, criança querer ler. Porque eu acho que um pouco diferente da gente, a criança não consegue ainda imaginar tudo aquilo que está escrito. E com gibi, né, HQ e tal, tem as figuras. Então tá acontecendo ali uma sequência de escritas com figuras. Então eu acho que, na verdade, inclusive é uma boa transição de um livro só de figuras e de um livro só com palavras. E eu acho que o HQ, ele tem uma importância, assim, que foge, né, do quão importante ele é. Porque, por exemplo, eu tenho uma irmã mais nova, né? Ela tem 10 anos. Quando ela tinha 6, 7 anos, nós introduzimos os livros da Turma da Mônica para ela. Gente, ela engolia os livros. Ela engolia, né, os gibis. Quando ela fez 8, 9 anos, o que ela queria? Ela teve a vontade de ter o livro. Foi algo em que veio dela, porque ela gostava tanto de ler os HQs que ela também queria ler um livro, né? E eu acho que é muito mais fácil você fazer a transição do HQ pro livro, de vez de você já jogar um livro para criança e ela começar a ler inteiro. Não vai ler. Não vai ler porque para ela ele só vai estar escrito palavras, não tem figuras e ela não vai conseguir imaginar tudo aquilo ainda. E para ela vai ser mais fácil assistir um desenho, assistir um filme. Ela não vai ver, né, o lado positivo da leitura. E para finalizar, amiga, eu quero, né, te pedir assim, livros em que você indica para um jovem de 10 a 12 anos para ele iniciar a leitura. Eu ainda indico a Seleção. Eu ainda acho a Seleção um livro muito fácil de ser lido e eu acho ele bem atemporal também. Eu acho que você consegue ler ele em várias idades. Eu acho que mesmo, nem só jovenzinho mesmo, mas se, sei lá, você tem vontade de iniciar na literatura e tal, vontade de começar a ler um livro, eu diria que a Seleção é um ótimo livro para isso. Eu também. Aqui em casa, né, a Daphne, né, minha irmã, ela começou lendo os diários. Então, Diário de um Banana, Diários da Aventura da Ellie, que é bem infantil, né? Mas daí, quando ela fez 10 anos, né, ano passado, e ela... Tete, eu posso ler um livro teu? Eu dei a Seleção para ela ler. Indicam para 14 anos. Mas eu já tinha lido o livro e eu sei que não teria nenhum problema ela ler. Ele não tem nada demais, não. Nada demais. Dependendo da criança ali de 10, 11 anos, ainda não consegui entender direito o livro e tal, sei lá. Mas eu acho que se for uma criança que já tá mais habituada a ler o gibi, por exemplo, eu acho que ela vai conseguir ler o livro muito fácil. E ela leu, ela engoliu. Vai fazer 12 anos agora, a minha prima Manuele. E ela também, ela tava lendo um livro, eu não lembro qual que era, mas ela falou que tava lendo e que ela tava começando a gostar e tal, porque a Manuela é outra, que odeia ler. Então, né, igual eu na idade dela. Sim. Eu falei pra ela, depois que você terminar esse livro, fala pra sua mãe comprar a Seleção, aquele com capa bonita, sabe? Você sabe qual é. Aí ela falou assim, eu não posso, tá escrito que é a partir de 14 anos. Aí eu falei, nossa, eu nem sabia que estava escrito isso. E eu já li, se a sua mãe perguntar alguma coisa, eu já li. E eu sei que ele é um livro tranquilo, não tem nada demais, assim. Você pode ler, fica à vontade. É que tem umas guerras, né? Eu acho que é por isso que eles colocaram para 14 anos. Então, porque tem as rebeliões. Meio assim. Mas eu indiquei para Daphne porque eu vi que ela já tinha uma cabecinha ali também. Ela leu e engoliu os 3 primeiros livros. Ela se apaixonou da mesma maneira que a gente. Ai, que lindo. É lindo, né? Ver isso. Assim. É lindo. E assim, é mais uma pessoa para compartilhar, né? O gosto com a gente.
E se fosse pra eu indicar também mais uma outra série, seria os primeiros livros de Harry Potter. É muito fácil a leitura. É muito, porque são livros pra criança e são livros assim que a criança vai viajar. Eu Verdade. eu li com 19 anos, né? Eu sou a tia véia dos Harry Potter, que todo mundo leu na infância. Eu fui ler com 19, então. Mas eu acho que uma criança conseguiria ler facilmente. Eu não sei se você lembra daquela série de livros que era de uns feiticeiros, que eu não lembro mais o nome, mas que todos os meninos liam no ensino médio. E eu não lembro o nome e eu queria Mas você procurar. lembra desse livro? Esse aí, tipo assim, essa seleção eu indicaria se você gosta de uma coisa mais feminina. Se você É, não é muito da vibes feminina, eu diria esses outros que eu não lembro o nome agora, calma aí que eu vou procurar. mas eu acho que é do mesmo escritor do Percy Jackson, sabia? Não Rick sei. alguma coisa, porque eu me lembro. Porque eu vi algumas obras do mesmo escritor do Percy Jackson e me lembravam as capas dos livros dos meninos que eles liam. E eu fiquei morrendo de vontade, assim, de ler aqueles livros nesses últimos anos. Eu também E o pior é recomendaria que Percy eram Jackson. livros bem legais, sabe? É, eram uns livros de fantasia, né? Era. Vamos ver se a gente consegue encontrar o nome. Eu lembro que que ficava na seção de livros juvenis, sabe? Que não era de... Uhum. Engraçado, eu não lembro o nome. Eu também não me lembro. Eu lembro da capa. Vamos ver aqui. Não Será era que de uns não, guerreiros? será que não é os Heróis do Olimpo? Não. Não é? Eu nunca encontrei depois os livros esses livros. E era um conjunto que tinha uns 10 livros, né? Se não me engano. Uhum. Era Rangers, a Ordem dos Arqueiros. Rangers? A Ah, Ordem dos Arqueiros. eu vou anotar aqui também, porque eu sempre tava me perguntando. Nossa, é. Que é uma literatura juvenil também. E foi interessante a gente tocar nisso, porque talvez tenham crianças, né, tanto menino quanto menina, que não se interessem pela seleção, né, ou por Harry Potter, e daí queiram Sim. algo diferente. Uhum. E esse é bom porque a gente, como a gente já passou nessa fase, quando você lê aquele primeiro livro que você fala, meu Deus, esse livro é muito bom, você quer continuar lendo os outros. E o bom é que esse tem vários, igual a seleção e igual Harry Potter. Tem vários, e daí Tem uma sequência, e aí você não fica perdido logo que acaba o seu primeiro livro. e você também já vai se acostumando com a leitura, né? Porque É, como tem vários livros, você engancha um no outro e já se acostuma.
Só vai. Só vai. Então, leitores, esse foi o nosso primeiro episódio de Papeando Escritas, com a nossa querida convidada Ana Carolina. E nós estamos finalizando aqui, então, o nosso primeiro episódio. Muito obrigada, Ana, por aceitar o convite. Ai, obrigada, amiga, por ter me chamado. Eu acho que vão ter outras vezes em que, né, nós vamos estar aqui conversando. Somos, Tomara. né? Eu adoro falar de livro. Eu também. Me dá uma oportunidade para falar de livro que eu já tô lá. Nossa, se a gente fizer um episódio só falando de romance, é comigo mesma. Eu a ideia, já vou anotar aqui e podemos já marcar daí nas próximas semanas de falar sobre romances, né, na literatura. Obrigada, viu, amiga? E beijo, pessoal!